Bem-vindos, galera do Universo do Enem, para mais uma aula de literatura. Hoje vai ser uma aula super importante, que a gente vai fazer um panorama da literatura ocidental, da literatura portuguesa e da literatura brasileira. Vale também para as artes visuais, que também é um outro eixo desse nosso curso. Essa aula é muito importante porque ela vai servir também como uma espécie de resumo. Ao longo do curso, você pode revisitar essa aula e certificar se você está com conhecimento adequado de cada uma dessas fases, que hoje eu vou passar muito brevemente ao longo do curso. Eu vou mergulhar em determinados períodos para explicar melhor, apresentar exemplos e tal. Bom, a gente vai fazer aqui 3 linhas do tempo. A literatura ocidental, a literatura portuguesa e a literatura brasileira. Eu fiz essa categoria desrespeitando um pouco o conceito de literatura lusófona, que é um termo que vocês têm que ter familiaridade. Literatura lusófona é literatura escrita em língua portuguesa, independente do país, da região, independente de qualquer coisa. O Enem prevê esse conteúdo no seu edital, mas a gente observa que as questões relativas a isso são insignificantes. De um modo geral, quando aparecem escritores fora desse eixo, Portugal ou Brasil, a gente vai ter os textos da questão suficientes para resolver e acertar, a alternativa correta. Então é o seguinte, a gente vai diferenciar aqui literatura portuguesa e brasileira, que são os dois principais eixos de produção artística. E claro, nós vamos falar do início da literatura ocidental, porque não dá para escapar da influência de homens como Homero, Sófocles, Platão, Aristóteles. Então a gente tem que falar um pouco deles também. Pensando agora no nosso curso, a gente vai passar aqui por vários períodos: classicismo, barroco, arcadismo, romantismo, naturalismo, simbolismo, vanguardas europeias. Estão todos aqui. Então, por isso, ao longo dessa aula e ao longo do curso, você vai observar, vai voltar nesse pequeno mapa para certificar de que seus conhecimentos estão sendo aprimorados, validar o seu curso, ok? Então, vamos começar. A literatura ocidental, ela, de um modo geral, começa com o início da escrita, Começa a se escrever, então começa a produzir literatura, a grosso modo. Mas, se a gente pegar a principal obra que ficou para a posteridade como literatura, a gente vai estar falando de Ilíada, que foi a primeira epopeia a ser conhecida. E depois Odisseia, são as duas epopeias escritas por Homero, mais ou menos 750 a.C. Existe uma discussão, um debate, se essas epopeias foram de fato escritas por Homero, Claro que, passado tanto tempo, é difícil ter documentos concretos sobre isso. Mas o que se sabe é que uma civilização como a civilização grega, em 750 anos antes de Cristo, a alfabetização era muito precária, eram poucas pessoas que tinham condição de ler e muito menos condição de escrever. A Ilíada e a Odisseia, então, são poemas épicos, poemas longuíssimos, 10.000 versos, 12.000 versos, que eram cantados pela comunidade em geral. Os poemas eram passados de geração em geração, estava na boca do povo, vamos dizer assim. Então, uma das teorias que se tem sobre Homero é que ele não criou essas histórias, mas ele organizou, é como se ele tivesse compilado uma história popular, uma espécie de sabedoria popular, num livro, num compêndio. Então, embora tenha se discutido muito a respeito da existência ou não de Homero, a gente entende que ele pode ter existido e esse tipo de importância que ele teve. Ilíada e Odisseia, para curiosidade aí, a gente tem muita influência nos dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, até os gregos, hoje, do século XXI, eles morrem de orgulho de ser filhos dos heróis gregos dessa época. Quem não conhece a história de Aquiles, quem não conhece a história de Ulisses, até hoje a gente tem pessoas aqui no Brasil com esses nomes, não é à toa. A importância dessas obras no estabelecimento de uma cultura, de um povo, no estabelecimento da arte, foi tão colossal que até no século XXI vocês aí estão vendo essa aula pela internet e eu estou falando delas. Então, com certeza, elas são muito importantes e fizeram uma diferença enorme para a história da literatura.
Até hoje, no século XXI, a gente tem alguns autores que publicam livros fazendo referência à Ilíada e Odisseia. Então, são livros muito importantes, eles vão tratar a Ilíada, especialmente, vai tratar do último ano da Guerra de Troia, uma guerra que dura 10 anos. A Ilíada vai contar o 9º ano, do 9º para o 10º ano, mas a Guerra de Troia não é concluída na Ilíada. A Odisseia, por outro lado, vai contar, tem a Guerra de Troia já acabada, o livro não conta como acabou exatamente. A Odisseia vai contar a volta de Odisseu, ou Ulisses, para Penélope, os 10 anos que ele passa no mar, com as aventuras, com as dificuldades, com a morte de seus companheiros, para voltar a Ítaca, que é a sua cidade natal e onde ele é rei, retomar a posse do seu castelo e retomar também a sua esposa Penélope, que está sendo assediada por vários moradores da cidade que acreditam que Ulisses morreu na guerra, afinal já se passou quase 20 anos que ele não volta. E Ítaca devia ter um novo rei. Então Penélope era assediada, então tudo isso compõe o enredo de Ilíada e Odisseia, que foram, como já disse, definitivas para o estabelecimento da cultura literária e cultura artística grega. Bom, um pouco mais para frente, a gente vai ter uma obra também fundamental até hoje, que é chamada Édipo Rei, do escritor chamado Sófocles. Édipo Rei, vocês talvez conheçam esse termo Édipo. Aqui no século XX, mais ou menos, vai criar uma teoria, o complexo de Édipo, por exemplo, que é uma teoria da psicanálise sobre o desejo do filho matar o próprio pai e desposar a mãe. Ou seja, um desejo, na verdade, simbólico para demonstrar um conflito familiar. Então a gente vê como que obras aparentemente tão remotas, elas influenciam toda a cultura ocidental. O Sófocles, ele escreveu cerca de 130 peças, mais ou menos. Mas, com o passar dos anos e a falta de preservação dessas obras, principalmente por conta da Idade Média, com a força da Santa Inquisição, houve um incêndio de bibliotecas, houve a supressão dessas obras. Hoje restam, sim, nem 10 peças, nem 10 tragédias do Sófocles que a gente tem conhecimento. Mas falando em Édipo, a gente vai ter Aristóteles mais tarde, no século III a.C., que vai dizer, inclusive, que o Édipo Rei era a melhor tragédia grega de todas as centenas de tragédias que existiram. Por isso que ela tem um valor tão especial. Édipo Rei, ela vai contar a história do Édipo, que foi uma criança já predestinada a cometer um crime grave dentro do seu reino, em Tebas. O Édipo, ele era destinado a matar o próprio pai e casar com a própria mãe. O pai e a mãe, sabendo desse destino pré-moldado para o Édipo, assim que ele nasce, eles jogam o Édipo num rio. O Édipo ele segue o fluxo do rio, mas não morre, é resgatado por uma outra família. Quando ele atinge ali a idade adulta, ele entra num conflito contra a carruagem real e acaba matando o rei de Tebas, sem saber, no entanto, que era seu pai biológico. Matando o rei, ele acaba assumindo, então, o reinado de Tebas e tem a mãe como esposa. Nesse momento, Tebas entra numa grande mazela, numa série de pragas que assolam a cidade e a miséria vai crescendo, e o Édipo, enquanto rei, tem uma responsabilidade muito importante na contenção daqueles problemas. Sem saber lidar com aquilo, ele recorre ao oráculo, o oráculo que vai fazer uma predição, ele vai fazer uma análise, vai ter o auxílio dos deuses nesse sentido, de Apolo principalmente, para revelar para Édipo que, na verdade, ele cometeu esse crime grave e estava praticando um incesto dentro do reino. Com isso, Édipo ele cega os próprios olhos e se relega à miséria dentro de Tebas. Com isso, a cidade se restabelece. Então, é um tipo de tragédia. Na Grécia, as tragédias eram feitas para serem didáticas, para ensinar o povo um determinado comportamento.
E o Édipo, nesse sentido, é uma das maiores tragédias porque ela vai ensinar para os gregos um tipo de comportamento que tenho certeza que nos falta muitas vezes, que é arrepender de erros que a gente não sabia que cometeu. É o arrependimento mais puro, é a culpa mais pura. Isso talvez nos falte. E é isso que os gregos, já ali no século V a.C., já estavam tentando transmitir, para toda a sociedade. Então, progredindo um pouco, a gente vai ter a República de Platão, a Poética, que eu já falei um pouco. São 2 livros que vão tocar a teoria da literatura, a teoria da arte. São os 2 primeiros livros do Ocidente que param para enxergar a produção literária de maneira teórica, entender racionalmente o que é arte, o que é literatura. Então, Platão, nesse livro República, é um livro de diálogos, cujo narrador é Sócrates, que participa também ativamente dos diálogos. Ele vai tocar vários pontos para a construção da polis, a polis ideal, uma república ideal. Então ele vai tocar economia, política, guerra, etc. E vai falar também sobre a arte, o que é arte, como a arte deve ser produzida. E aí ele se volta, por exemplo, para Homero, volta-se, por exemplo, para os heróis gregos, Ilíada e Odisseia, para falar se aqueles poetas, se aquele tipo de arte deve ser produzida, deve ser mantida dentro da cidade ou não. Bom, Aristóteles, no livro Poética, vai ser o livro que vai designar os gêneros literários, que já foi uma aula que a gente passou por aqui. Então, desde essa época, já se trilha o caminho dos gêneros literários, o épico, o lírico e o dramático. Bom, chegando aqui na Idade Média, a gente vai ter um período relativamente obscuro. A gente vai ter a produção literária, sim, principalmente obras como Confissões de Santo Agostinho e outras obras da Igreja Católica que foram importantes. Mas, de um modo geral, a gente vai ter uma supressão aqui da literatura grega e romana e, de um modo geral, a tentativa de produção de literatura e arte católica, arte cristã. Deus se torna o centro, das atenções, o centro dos esforços humanos, tanto que várias teorias, que hoje se tem notícia de que foram desenvolvidas já na antiguidade, como a questão heliocentrista, foram redescobertas por cientistas renascentistas, como Galileu Galilei. Que, na verdade, não tiveram acesso aos documentos antigos por conta de um bloqueio cultural que a Igreja Católica fez sobre a ciência e a literatura clássica. Bom, progredindo na nossa linha do tempo, a gente vai ter na Baixa Idade Média, ali no século XI, século XII, o trovadorismo português. Com a formação do Estado português, as línguas que eram faladas, que era o galego ou o português, começaram a ganhar espaço dentro de espaços que antes não tinham. Por quê? Com o controle da Igreja sobre a literatura, a língua que se poderia produzir qualquer texto escrito era o latim. Então, com a formação do Estado português, começa a aparecer trovadores que cantavam na língua, entre aspas, vulgar, para consolidar também, de alguma maneira, a nação portuguesa que começava a se formar e agora estava oficialmente estabelecida. Então, o trovadorismo é um movimento que abre a literatura lusófona, abre a literatura, nesse caso também, a literatura portuguesa, que vai ser um assunto que a gente vai aprofundar na próxima aula. Com o passar dos anos, a Igreja vai perdendo um pouco do controle, ela vai perdendo um pouco do monopólio sobre a literatura e sobre as artes, e com as expansões marítimas a gente tem um movimento renascentista, que nasce a burguesia e promove, assim, um maior consumo e uma maior, vamos dizer, possibilidade de consumo e financiamento da arte que não seja nem pela nobreza e nem pelo clero. E o Renascimento não é à toa que tem esse nome, é porque esses autores, a sociedade renascentista, teve acesso de volta à literatura antiga, à literatura grega e à literatura romana. Então, é no Renascimento que vão nascer
autores que ficaram célebres e são eternos, né? Como Dante, que escreveu a Divina Comédia, em 1280, como Camões, que escreveu Os Lusíadas, que vai cantar a saga do povo português, né? Shakespeare, que vai escrever tragédias que se tornaram também, até hoje, de grande influência, como Romeu e Julieta, como Hamlet, como Otelo, Rei Lear, Macbeth e tantas outras. São cerca de 30 peças. Renascimento também vai ter a figura de Cervantes, que vai escrever Dom Quixote, um livro de 1.500 páginas, reconhecido como o primeiro romance da literatura moderna. Ou seja, são caras que tiveram importância fundamental e uma influência impressionante para a produção literária da data deles e, a partir da data deles, todos os autores que seguiram. A gente vai ter também grandes pintores, né? Se a gente for pensar as tartarugas ninjas, por exemplo, Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello são todos pintores renascentistas, todos, né, inclusive italianos. Na cidade de Florença foi onde as trocas comerciais, né, teve uma grande força com as grandes navegações e o Renascimento. Então o Renascimento é um período crucial para o nosso estudo e a gente tem que estar sempre ligado com a matéria da história para ter mais informações e referências para construir nosso conhecimento. Lembrando que o Renascimento ele tem esse nome porque renasce a cultura antiga, né? Então esse radical é importante para a gente ter uma referência, uma ligação, né? Sem esquecer desse detalhe. Bom, a literatura portuguesa ela vai progredir então com o Renascimento, e o Camões é o grande ápice do Renascimento português. E no Brasil, vocês estão vendo que a reta ela está um pouco oblíqua, né, para lá. Por quê? Porque a literatura que é produzida na Europa, ela chega no Brasil sim, mas ela chega um pouco atrasada. Afinal, tinha que atravessar o Oceano Atlântico inteiro, né? E não tinha avião, né? Não tinha internet. Era na base de barco e a maior parte dos barcos naufragava. Então, a literatura da Europa, classicismo, barroco, etc., por muito tempo, ela vai chegando atrasada no Brasil. E a gente tem que lembrar que, se a gente for pensar no conceito de literatura brasileira, a gente poderia dizer que a literatura brasileira, na verdade, começaria só no romantismo, né? Por quê? Porque a literatura brasileira ela só pode ser chamada de brasileira se o Brasil fosse independente politicamente. Então, alguns autores enxergam que a literatura brasileira ela só nasce aqui no século XIX, não nasce antes. A literatura do século XVI, XVII, XVIII era literatura portuguesa produzida no Brasil, né? Então, a gente tem que ficar cuidadoso com esse conceito para não se perder e, se por acaso alguma questão trazer essa diferença, a gente também não assustar. Bom, a literatura, vamos dizer então, brasileira produzida no Brasil, vamos dizer assim, ela começa, lógico, com o descobrimento do país, século XVI, né, 1500, final do século XV, início do século XVI. Com a chegada de Portugal, começa a haver uma literatura de informação. A gente vai chamar isso do período quinhentista. Depois desse período, a gente vai ter o Barroco, né? No quinhentismo, a gente teria Pero Vaz de Caminha e Padre José de Anchieta. No Barroco, a gente tem Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Então, percebam nisso que nos dois primeiros períodos a gente tem padres. Por quê? A colonização brasileira foi feita por vários eixos, né? Pela força militar e também pela catequização. Por isso não é estranho pensar que existiam, né, esses dois padres como expoentes da literatura brasileira nesse início. Bom, a literatura ela vai progredindo com arcadismo, romantismo, naturalismo, simbolismo e nas vanguardas europeias a gente começa a ter uma comunicação mais rápida entre a literatura europeia e a literatura brasileira. E aí vamos dizer que essa reta ela vai ficar menos oblíqua, ela vai se acertar. E hoje em dia nem se fala mais em atraso de literatura ocidental, literatura europeia para literatura brasileira. Mas algo a gente tem que ter em mente, né?
algo a gente tem que ficar esperto, porque a literatura brasileira, de fato, ela talvez não tenha acontecido ainda. Por quê? De um modo geral, o Brasil, enquanto colônia, ele foi um país que durante muito tempo reproduziu valores da metrópole. Em alguns momentos nessa história, a gente vai ter tentativas de emancipação cultural, de emancipação artística. Mas, por exemplo, no romantismo a gente tem o indianismo, no modernismo a gente volta com uma tentativa de emancipação artística de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, por exemplo, mas aquele sentimento de vira-lata, que é um termo inclusive do Nelson Rodrigues, o vira-latismo, a sensação de que nós somos inferiores, até hoje, no século XXI, a gente tem, de um modo geral, um consumo de arte estrangeira, uma atribuição de prestígio a uma arte norte-americana, uma arte europeia, maior do que o que se produz aqui. Então, o sentimento de colonizado, que começa aqui no século XVI, final do século XV, ele vai permanecer na história da nossa literatura, na história da nossa arte em geral. Então, por isso que o estudo da literatura e da arte ele tem que ser acompanhado sempre com os contextos mundiais de outros países, o que se produz lá fora e como os nossos artistas foram influenciados. Bom, então é isso. Nas próximas aulas a gente vai fazer um mergulho em determinados períodos, como o trovadorismo, e analisar com mais cuidado, ver questões, comentar autores, ver exemplos de texto e ver exemplos de obras de arte também de cada um desses períodos. Bom, espero vocês na próxima aula. Foi um prazer, um grande abraço a todos.